Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações alunos e alunas do curso de pós-graduação Docência na Educação Básica do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e juntos vamos trabalhar mais uma web aula da nossa disciplina de práticas educativas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa web aula. E eu estou no momento no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte, gravando essa aula. Nesse espaço, atrás de mim, eu tenho uma parede branca com uma frase EAD Mudando Realidades, que é a logo da EAD, né, que é a marca da EAD. E vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa alegre, comunicativa, gosto de passear, de viajar, gosto de experimentar saberes e sabores diferentes, né? Isso é bacana. Eu sou uma pessoa mediana, nem muito alta, nem muito baixa. Tenho um cabelo comprido, que no momento está escovado. Tenho os olhos castanhos. Estou usando uma blusa colorida, né? Com a cor predominantemente laranja, né, com várias formas geométricas. Estou usando um relógio, um anel na cor preta, tem uma pedra na cor preta. Estou com um cordão, né, um cordão que tem um círculo dourado. Estou usando um brinco pequenininho. Estou usando uma maquiagem, um batom vermelho. E nós também temos o meu sinal Thelma. Sabemos que a acessibilidade é um fator essencial na prática, nas nossas práticas sociais. No nosso monitor inferior, nós temos a nossa tradutora e intérprete de Libras, que estará conosco, acompanhando a nossa aula do nosso curso. Com muita alegria, a gente inicia mais uma web aula. Bem, você sabia que há diferentes formas de organizar o ensino, e esse é o tema da nossa web aula 3. Essas diferentes formas de ensino, de como organizar esse ensino, ele está organizado em um livro chamado A Prática Educativa de Anthony Zabala. E é esse livro que nós vamos estudar. Legal que esse livro ele está disponível na nossa biblioteca, a minha e sua, né? Mas é a minha biblioteca do SUAP. Então está lá esse livro, todo o livro na íntegra, e nós vamos trabalhar com eles especificamente nessa nossa unidade de ensino, a nossa terceira unidade de estudo. O tema da nossa terceira unidade de estudo, traz como tema a prática educativa e diferentes formas de organização do ensino. Então, sabemos que, diante de toda a contextualização teórica, o conhecimento, muitos reviram, né, os conhecimentos, mas muitos se apropriaram de novos conhecimentos. Sabemos que, mediante a nossa prática educativa, há algumas formas pontuais e específicas a qual a gente pode organizar o nosso ensino. E é isso que nós vamos trabalhar nessa nossa unidade 3 da nossa disciplina. A prática educativa e diferentes formas de organização do ensino. Sabemos que a finalidade primeira, né, a obrigação da escola, a primeira finalidade da escola é promover a formação integral dos alunos, né, e não parcial, e sim integral em todos os aspectos. Sobretudo, sobre os aspectos cognitivos. Porque a aprendizagem ela vai ocorrer a partir das experiências vividas. Sabemos que a educação deve provocar uma reflexão profunda no ser humano. Por quê? Porque a cidadania dos alunos e o contexto onde eles vivem. Isso é um elemento diferenciador para a nossa organização do nosso ensino.
Os conteúdos de aprendizagem, a qual eu estarei trabalhando na minha unidade de trabalho, de estudo, de ensino, eles serão significativos, eles vão além da questão de ensinar. E a pergunta principal é, mediante esse conteúdo, para que ensinar? O que eu quero provocar nesse aluno? Com qual finalidade eu vou estar trabalhando esse conteúdo? Porque, sobretudo, esse aluno, eu preciso garantir a formação integral do meu aluno. E o professor atento, ele sempre vai estar se perguntando para que ensinar determinado conteúdo. Qual a finalidade deste ou daquele conteúdo numa formação integral, ampla desse aluno? Vejamos que há necessidade da compreensão sobre as tipologias de aprendizagens. Para se ensinar, devem ser abordadas as dimensões dentro dessas 3 perspectivas das tipologias da aprendizagem. O que se deve aprender como formato de uma tipologia factual conceitual, o que se deve fazer sendo procedimental e como se deve ser. Então, são elementos que estarão presentes na minha organização de ensino, na minha organização das minhas atividades. Ainda, essa aprendizagem, ela deve deter em como os alunos aprendem, baseados nos aspectos da diversidade. E aí o construtivismo, ele vem ser eleito como uma concepção metodológica que vai de encontro com esses princípios psicopedagógicos. Ou seja, é uma concepção metodológica que leva em consideração esquemas de conhecimentos do aluno, o nível de desenvolvimento a qual o aluno se encontra, os conhecimentos prévios a qual o aluno adquire e vislumbra a aprendizagem significativa. Com essa organização, dentro dessa concepção construtivista, esses elementos eles são contemplados e eles são valorizados pelo professor, porque o professor ele vai sempre se preocupar com essas questões a qual irão conduzir o aluno a uma aprendizagem efetiva. E aí cabe se perguntar, como a minha caminhada pedagógica está sendo construída? E aí a minha caminhada pedagógica no sentido, enquanto um professor, um profissional que se coloca na condição de aprendente, de aprendiz, que reflete, um professor reflexivo, que busca relacionar os estudos teóricos, a aquisição de conhecimentos novos e como isso vai refletir na prática dele. Porque esse professor ele está sempre atento ao seu processo formativo. É uma pergunta que caminha conosco no período no exercício da nossa profissão. Porque o professor que não se permite ser questionado, ele é o professor 100%, E aquele professor 100% não existe. Porque ele sempre tem algo a melhorar, a aprender. E aí, essas principais referências para análise prática da nossa concepção construtivista de ensino, na nossa organização, é pensar como ponto de partida qual a finalidade do ensino, da educação, desse conteúdo, quais as propostas que eu tenho e objetivos. Qual é a função do conhecimento das disciplinas e matérias? Ou seja, voltando à nossa aula, qual é a função social desse ensino? Ele constitui uma fonte sociológica de análise, ele busca relacionar o aspecto social, entender que esse aluno ele vai para um contexto social, ele vai para uma prática social mais ampla, e aí eu tenho que relacionar com a minha prática docente, com a minha prática educativa, dentro dessa perspectiva de um aspecto sociológico da educação. A concepção dos processos de ensino e aprendizagem, tendo como fonte principal os elementos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem e a didática. Os condicionantes do contexto educativo, o papel dos objetivos, qual é a capacidade que se pretende desenvolver nos seus educandos. Então, observando
essas referências para análise da prática, a gente vai entender nessas múltiplas funções, múltiplas atenção, né, que o professor vai buscar ter, desde compreender o que a gente viu lá na nossa aula anterior, na nossa aula da unidade 2, você não tiver, gente, você vai lá e assiste a web aula 2, que diz a influência de diversas áreas, né, na constituição dessa prática pedagógica. Os modelos teóricos que estão por trás de tudo isso. Então, a gente vai buscar elementos da psicologia, elementos da didática, elementos da história desse processo de ensino-aprendizagem. Tudo isso são elementos importantes para quê? Para que eu, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto um mediador do processo de ensinar e aprender, eu possa estar atento a essas contribuições das diferentes áreas, né, de formação para o exercício da minha prática docente. Então, é importante que nós vejamos, tenhamos essas referências de análise da nossa prática. Como é que eu estou concebendo o conhecimento dentro das minhas disciplinas? A concepção do processo de ensino-aprendizagem é importantíssimo eu saber entender como que meu aluno aprende, como que meu aluno, né, pode melhorar a minha prática, e assim eu consigo, sem dúvida, fazer uma referência, né, uma análise bem pontual a partir desses principais aspectos. Ainda existem as variáveis metodológicas na intervenção na aula, né? Porque nós somos mediadores e a gente sempre está intervindo nesse processo. Os elementos que são variáveis são a sequência didática, compreender o papel do professor nesse processo, como a organização social da sala influencia no processo de aprender, a utilização do espaço e tempo, a maneira de organizar os conteúdos, os materiais curriculares e o sentido e o papel da educação em todo esse processo. Então, essas variáveis também são elementos essenciais para você pensar na organização do seu ensino. E a gente tem diversos textos teóricos reflexivos que nos trazem essa compreensão. E quando eu assumo um modelo teórico de educação, eu tenho que compreender essas variáveis. Quando eu assumo um modelo teórico de ensino, eu tenho que entender que a sequência didática tem um formato, que o papel do professor tem um sentido e uma atuação, a organização social da sala é de um formato, a utilização do espaço e tempo, a maneira de organizar os conteúdos, os materiais curriculares, o sentido e papel da avaliação. Então, essas variáveis metodológicas, elas influenciam diretamente sobre a minha prática. E isso traz sentido porque isso tem que estar à luz de uma teoria, à luz de um modelo teórico que eu adoto. Por quê? Porque o que eu digo, o que está na minha teoria, o que está embasando, sustentando a minha prática, eles têm que se relacionar, né? Eles têm que estar se aproximando. Eu não posso, o que eu digo está muito distante do que eu faço, né? Então é importante essa aproximação desse modelo teórico à sua prática pedagógica, à sua prática educativa. Então, consideremos essas variáveis metodológicas no nosso processo de intervenção e na organização da nossa aula. Vamos ver cada um. As sequências didáticas, né? O que isso tem a ver? Que quer dizer, a ordenação articulada das atividades é um elemento diferenciador das metodologias. Não dar ênfase a uma única tipologia. Tipologias de conhecimento, não só ser um professor, uma professora que trabalha especificamente conteúdos factuais, mas conteúdos procedimentais, atitudinais, conteúdos conceituais, que façam com que o aluno busque diversos elementos nas bases de conhecimento deles, e aí isso contribui para que a finalidade da educação, a formação integral do sujeito. É importante eu saber como é que ele age em uma determinada dificuldade. E ali
As situações problemas, elas ocorrem no dia a dia, no planejamento do professor. Então, essas sequências didáticas, a sequência de organização de como ele vai desenvolver o conteúdo de ensino, muito diz respeito a essa questão das tipologias de conteúdos a serem consideradas. Outro elemento importante são as relações na sala de aula, né? O papel do professor e o papel do aluno. Como é que a gente considera? Ou na minha sala de aula, eu sou professor, eu que mando, e você, aluno, você obedece. Não. O valor das relações, elas se estabelecem entre professor e alunos e os conteúdos no processo. E aí a gente tem essas relações interativas dos conteúdos, do ensino-aprendizagem. Jamais eles devem se sobrepor às sequências didáticas. Então, nessas sequências didáticas, vai-se claramente aparecer, né, claramente vai estar descrito nessa organização e sistematização do professor de como ocorrerão essas interações. Professor-aluno, aluno-aluno, aluno-conteúdo, professor-conteúdo. E isso tudo faz com que a gente perceba como há um cuidado desse professor nessa organização dos conteúdos, nessa organização da sequência didática, quando ele respeita e valoriza as relações interativas que devem ocorrer durante o desenvolvimento da sua sequência didática. E isso é importante, porque o professor ele vai mensurar, ele vai valorizar, né, determinadas interações. Então, não é válido para um professor que vai chegar na sala de aula e vai dizer, vamos ficar enfileirados hoje só quem fala sou eu. Onde que está a interatividade dessa atividade, né? dessa desenvolvimento dessa sequência didática? Então, o professor deve estar atento, sobretudo, nessa organização. E aí a gente entra nessa outra unidade que são compreender, né, os conteúdos procedimentais e atitudinais que são importantes, são necessários para que o professor trabalhe, né, conteúdos também procedimentais e atitudinais, né? É importante para o desenvolvimento do aluno e que ele pense a organização social da classe como que há diversas formas de organização dessa sala, porque os alunos eles vivenciam diversos momentos e os conteúdos eles devem sim ser trabalhados, considerando que na sala esses dois aspectos, a homogeneidade e a heterogeneidade na sala. Então, muitos professores eles entendem que o conteúdo é único, a minha sala também é única, mas será que todos lá estão no mesmo nível de conhecimento? Então, eu costumo dizer que a sala de aula ela é um espaço de diversos saberes. Ele não é um espaço de um saber predominante ao outro. Nesses diversos saberes, um sabe mais, outro sabe menos, um sabe pouco. E assim, nesse processo de interatividade, de valorização e reconhecimento da heterogeneidade dentro da sala de aula, é que o professor vai pensar em articular uma sequência didática voltada, né, a contemplar essa heterogeneidade. E jamais pensar que a sala de aula é homogênea. Para isso, o professor deve ter um ponto de partida, que é o quê? Saber o que cada um sabe. Aí a gente volta lá naqueles elementos iniciais. Fazer os levantamentos dos conhecimentos prévios do que os alunos trazem para a sala de aula sobre aquele tema, sobre aquele determinado conteúdo a ser trabalhado. Então, essa organização social da sala, ela é importantíssima, porque diz respeito, principalmente, como o professor compreende que a turma aprende, que a turma se organiza. Porque, às vezes, o mediador do conhecimento não sou eu para aquele aluno, pode ser, às vezes, o próprio coleguinha. E ele, ao tentar explicar, né, um determinado conteúdo para o colega, de repente ele descobriu que ele aprendeu, né, o que é chamada metacognição. Quando eu vou explicar algo que eu aprendi, eu, de repente, descubro que eu aprendi. E aí é o que Paulo Freire fala, né? De repente você aprende, de repente você descobre que aprendeu quando você tem que explicar, quando você tem que ensinar alguém. E nós, professores, muitas vezes, dentro de alguns conteúdos, a gente tem que voltar, estudar para melhor ensinar aquele aluno, melhor compreender.
seja, né, das diferentes áreas. E respeitar essa heterogeneidade é um fator primordial nessa organização dos conteúdos. E a relação, Zabala diz que a relação social da classe tem relação direta com a aprendizagem, direta. Por quê? Porque facilita a interatividade. Imagine um aluno que chega, ele tem que ficar a tarde toda, a manhã inteira, no horário todo sentado, sem interagir com ninguém, né? Aí a gente parte lá, o que Foucault nos disse, né, em Vigiar e Punir, que a escola, uma análise sociológica da escola, Foucault nos apresenta que a escola foi criada para quê? Para dominar corpos, né? Dominar, nesse modelo tradicional, você senta, obedece, executa o que alguém está mandando. E não é isso. A escola hoje, ela precisa desse espaço vivo, desse espaço dinâmico, desse espaço onde o aluno tenha prazer em estar lá e querer aprender, né? Que nossos alunos não gostem somente do recreio, né? Porque é o momento preferido deles, mas que os nossos alunos gostem também das nossas aulas, porque as formas interativas de organização do conteúdo e do ensino irão favorecer a aprendizagem. E aprender é o que todo mundo gosta, né? E aí Rubem Alves nos fala sobre a escola do espanto. Depois vocês vão procurar sobre a escola do espanto. O que é a escola do espanto? Tarefa para casa. Procurem lá o que Rubem Alves disse sobre a escola do espanto. E é isso que nós devemos fazer com nossos alunos, espantá-los. Mas não é de assustá-lo, não. Depois a gente vai conversar sobre isso. Aí nós temos ainda a organização dos conteúdos. Isso é importantíssimo. Ao longo da história, os conteúdos foram alocados, né, em disciplinas, em caixinhas, né, sobretudo aí a partir da Idade Moderna, medieval, que ficou-se a disciplinas, aquelas disciplinazinhas fechadinhas em formato de caixinhas dentro de uma organização curricular. Então, Zabala nos propõe os métodos globalizadores de ensino. Esses métodos globalizadores, eles rompem com essa organização de caixinha de disciplinas. Por quê? Porque ele não entende que o conteúdo, né? Os conteúdos disciplinares, eles são conteúdos, eles não estão presos a uma caixa, eles estão soltos e se conectam com tudo. Se conectam, um tema da literatura se conecta com o tema da história, com o tema da geografia, com o tema da matemática. Então, assim, eles não estão presos e estanques em numa determinada caixinha que você vai lá. Agora abra uma caixinha da história, da matemática, da filosofia. Não. E os métodos globalizadores, eles vão justamente trazer o quê? Essa perspectiva da interdisciplinaridade, né? A capacidade das disciplinas discutirem entre si. E a Zabala aponta quatro propostas de métodos globalizadores. Vamos ver quais são elas. O primeiro é trabalhar com centro de interesses, né, de De Crowley. O método de projetos, de Kilpatrick, que fala muito bem sobre os métodos de projetos de ensino. O estudo do meio, né, buscar a partir do estudo do meio os projetos de trabalhos globais. Então, a gente tem 4 formas de a gente pensar em métodos globalizadores, ou seja, métodos que colocam os conteúdos não numa posição de destaque da matemática, da história, da geografia, da ciência, mas métodos que esses conteúdos eles vão sendo discutidos ao longo de um desenvolvimento de um projeto, de um trabalho, de um centro de interesse daquele aluno, de um estudo de um meio pontual específico diante de uma comunidade, de uma escola, de algum tema pertinente e interessante dentro, né, da turma, e o que os alunos tenham esse maior gosto por trabalhar, por estudar e por buscar esses conteúdos, esses formatos de metodologia para que a gente traga, sobretudo, o que é a aprendizagem mais real, mais efetiva e o envolvimento total do aluno no desenvolvimento das nossas aulas. Aí nós temos os materiais curriculares e os recursos didáticos, porque eles são instrumentos
que proporcionam a referência e critérios para tomar decisões, aonde os materiais curriculares nos ajudam no planejamento, no processo de ensino-aprendizagem e na avaliação. Nós temos os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, que são elementos a serem valorizados lá na organização dos nossos materiais curriculares. Então, claro que isso aqui tem pontinho, 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 porque é muito maior que isso, só isso não é, né? A gente tem mais coisas que podem ser trabalhadas aí em formatos de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, como sendo elementos principais, elementos de referência para organização dos recursos didáticos para aquela sequência didática. E aí nós temos a avaliação. Mas será que nós temos que avaliar? Por que temos que avaliar, gente? O que é a avaliação, na verdade? O que a avaliação nos proporciona? Será que a avaliação é um voltar para o ponto, é uma chegada num ponto final? Ou pode ser um novo ponto de partida? Como que nós compreendemos essa avaliação? Ou é quando eu deposito o conteúdo na cabeça do aluno e chega o momento em que eu vou lá retirar aquele conteúdo ensinado. Será que avaliar é isso? Qual é o sentido da avaliação na perspectiva de Zabala? O que eles nos falam sobre avaliação? Vamos ver um pouquinho? E aí é importante o quê? A gente entender qual deve ser o objeto da avaliação e quem é o sujeito da avaliação. Ou seja, a ideia de que a avaliação é somente para alunos, não é. Então, os alunos, eles não são apenas os que irão receber essa nota, receber essa avaliação. O aluno não é só o sujeito que aprende. A avaliação, ela vem como sendo também uma avaliação para quem? Para nós, professores que ensinam. Ou seja, a avaliação, ela tem um caminho duplo. Ela avalia o aluno e avalia o professor. Porque o resultado das notas, da aprendizagem desse aluno, tem relação direta com a intenção e a minha organização do ensino. Ou seja, ensinar, lembrem disso, ensinar pressupõe aprender. Se eu ensinei e ele não aprendeu, então eu não ensinei. Aí fica as perguntas. A professora é cheia de perguntas? Não, eu ensinei, mas o aluno não aprendeu. Thelma, então eu lembrei que tem aquelas variáveis lá metodológicas. Sim, porque lá na psicologia da aprendizagem, né, as psicologia do desenvolvimento e também sobre as inteligências múltiplas, nos dizem o quê? Que os alunos aprendem de diversas formas. Uns aprendem mais vendo, interagindo, lendo. Às vezes o aluno aprende até com outro colega, mais do que aprende com o professor. Então existem diversas formas de o aluno aprender. E eu, como professor, eu tenho que saber disso. Por quê? Porque isso vai refletir diretamente na minha organização da minha sequência didática. De como eu vou organizar esse ensino, de como eu vou organizar e vou planejar esse processo de ensino-aprendizagem. E assim, a avaliação sempre ela vai trabalhar com as tipologias dos conceitos, procedimentos e atitudes. Zabala nos diz o seguinte, a gente finaliza aqui com o Zabala, que ele nos diz muito claramente que por trás de qualquer proposta metodológica se esconde o quê? Uma concepção do valor que se atribui ao ensino, assim como certas ideias ou menos formalizadas e explícitas em relação ao processo de ensinar e aprender. Ou seja, é por trás, nessa proposta metodológica, nessa proposta prática de ensino, que se esconde as minhas teorias, né? Que se esconde as minhas ideias, as minhas concepções sobre diversas. E isso é elemento orientador, é um elemento inicial que você deve sempre se questionar. Como está sendo a minha prática? O que
a minha concepção teórica está refletindo na minha prática. E isso é um exercício constante, um exercício prático, que enquanto profissional, né, profissional docente, enquanto um professor, a gente deve estar se fazendo e se questionando. Porque, sem dúvida, o que eu estou fazendo está aparecendo a minha teoria. Aonde? Na minha prática. Às vezes é inconsciente. Se está inconsciente, então é porque eu tenho uma teoria inconsciente ali, sedimentada, alicerçada, que eu não sei porque se justifica aquela prática. Então, a questão principal é realizar uma autocrítica, uma reflexão constantemente, diretamente sobre a sua prática, um olhar crítico, se distanciar da sua prática e olhar, não como a pessoa que está envolvida, mas se olhar criticamente sobre aquela prática e tentar entender quais são os condicionantes que estão sustentando a minha prática, né? Os condicionantes teóricos que sustentam aquela minha prática. E a nossa referência são esses textos, né? Zabala, nós vamos trabalhar pontualmente com o livro do Zabala, nesta unidade de ensino. Espero vocês na nossa aula síncrona, que a gente possa desenvolver bastante atividade sobre sequências didáticas. E se tiver dúvida, reveja o vídeo, releia o material e pode entrar em contato com a professora, comigo, que a gente vai estar prontamente tirando as dúvidas. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.